Hoje irei te ensinar a como se tornar um idiota e usufruir de todos os benefícios e privilégios que vêm com isso. Afinal, nada hoje em dia é mais cafona e indesejável do que ter um QI acima de 2 dígitos. Vale ressaltar que este vídeo contém doses letais de ironia, sarcasmo e humor negro. Se você tem estômago fraco ou precisa de abordagem, talvez este vídeo não seja para você. Mas vamos por partes. O que é um idiota? De acordo com a definição oficial no dicionário Oxford, é um termo informal e grosseiro para uma pessoa muito estúpida ou um tolo. Mas isso não ajuda muito, né? O que é exatamente uma pessoa estúpida ou um tolo? Isso parece bem subjetivo. Talvez os caras do Jackass sejam pessoas muito estúpidas para alguns, literalmente arrebentando seus testículos e quase morrendo em acidentes que fariam mais burro dos macacos se achar inteligente, mas olha só. Foram eles que fizeram uma bilheteria mundial estimada em 571 milhões de dólares, não você. Ou você poderia achar que estúpido de verdade é o Borat, um retardado com não mais do que 2 neurônios funcionais, mas que, na verdade, escancaram um padrão. Por algum motivo, quando pessoas influentes se encontram com alguém que consideram inferior a elas, elas não precisam mais performar inteligência, e daí, elas revelam o quão patéticas realmente são. Beavis and Butthead, Homer Simpson, Debbie Lloyd, quem sabe? Ou talvez os verdadeiros idiotas sejam os caras de Sem Dor Sem Ganho ou Forrest Gump. Mas não é sobre esse tipo de idiota que falarei no vídeo de hoje. É sobre um tipo bem mais sistêmico e perigoso. Não é um idiota ingênuo, tadinho. Esse até teria salvação. Não. É o idiota advogado da própria ignorância. Então, dogma número 1. Jogue as camisinhas fora e procrie com outras pessoas burras. Eu sei que isso soa ofensivo, mas é essa a premissa inteira do filme Idiocracy de Mike Judge. O progresso humano entra em retrocesso quando deixamos de favorecer as características mais nobres do homem em detrimento da evolução da burrice. Mas como, você poderia me perguntar? Bom, a seleção natural passa a recompensar não quem é mais veloz, ou forte, ou inteligente, mas simplesmente quem se reproduz mais. E adivinha só? Enquanto aqueles de QI mais elevados são apresentados como pessoas meticulosas e hesitantes na arte da reprodução, os mais ignorantes se reproduzem como coelhos. Avançamos 500 anos no futuro e você deve imaginar no que o mundo se torna quando coroamos a burrice como cultura de toda uma geração. Livros não devem servir mais do que um substituto natural ao papel higiênico, nem demoral quando algum sabichão te disser que ler é um dos exercícios mais complexos e saudáveis para o cérebro humano. Tape os ouvidos quando te disserem que ao ler, forçamos o cérebro a criar e fortalecer sinapses que expandem a nossa memória de curto prazo e é ela a fundação do pensamento crítico. Para processar, sintetizar e gerar ideias complexas, a mente precisa reter a informação que foi consumida minutos atrás. Do contrário, a linha de raciocínio se fragmenta. E sem esse suporte do cognitivo, você fica restrito aos estímulos do agora, não muito diferente desse carinha aí. Mas não dê ouvidos para isso. O resultado da falta desse treino é a regressão a um estado de atenção puramente reativo, onde o cérebro perde a capacidade de enxergar o panorama geral, ponderar variáveis e alcançar uma conclusão lógica, racional, melhor do que... Mas o Brando tem o que as plantas querem. Tem eletrólitos. O que são eletrólitos? Vocês sabem? É, o que eles usam para fazer o Brando. Mas por que eles usam isso para fazer o Brando? Porque o Brando tem eletrólitos. Mas não se esqueça, nada disso importa realmente, já que... Dogma número 2. Não se porte com quem você é, só com o que você tem. Como Carl Sagan disse, vivemos numa geração em que temos abundância de tecnologia, mas igualmente uma abundância de ignorância sobre como essa tecnologia funciona. Mas vai além disso ainda, é aquela coisa, por que gastar neurônios tentando formular uma frase complexa ou interpretar um texto se uma IA pode fazer isso por mim? Eu mesmo tô fazendo isso para corrigir uma coisa ou outra desse vídeo, eu também tô metido até o fundo nisso, acredite, eu tenho propriedade para falar sobre essa geração porque eu sou essa geração. Mas vamos lá.
ninguém mais toca instrumentos hoje em dia, mas todos conhecem de cabo a rabo as músicas dos DJ pendrive por aí. Música boa, filmes bons, boa cultura, isso tá cada vez mais raro. E agora você pode estar me perguntando, mas o que é música boa? Isso não pode ser medido, esse argumento é raso e superficial, isso é subjetivo, sim. E eu até concordo com você. Mas há sim alguma objetividade, tem que haver alguma objetividade no fato de que falar ou buceta e buquete a cada 10 segundos é indubitavelmente igual a má música. Senta pipoquinha, chupa. Rick Rubin, um dos maiores produtores de todos os tempos, é famoso por dizer que arte é autoexpressão total. Você tem que dizer e fazer as coisas da sua forma, desde que você seja autêntico de fato, mas eu acho que ele não estava contando com a MC Pipoquinha. Paul McCartney disse uma vez que o lugar preferido dele para compor música quando estava no início de sua carreira era dentro do banheiro. Tinha relação com o eco e com a atmosfera legal de lá, sei lá. Irônico, né? No passado, gênios faziam arte no lugar de fazer merda. Hoje fazem merda no lugar de fazer arte. Você tá gritando, tá rachando os VU todos, VU, o micro... Então o teu aparelho deve ser ruim. Me parece que com a baixa sistêmica da criticidade vem a baixa sistêmica da qualidade. Como Torro disse, é só o macaco-chefe em Paris começar a usar um gorro laranja que todos os outros macacos do mundo começam a imitá-lo. O problema da democracia é que ela valida e equipara tanto a opinião de um astrofísico quanto a de um trapper, mas isso nos leva ao dogma número 3. Sustente opiniões fortes sobre tudo. E lute por essas opiniões com unhas e dentes, mesmo que você tenha colhido essas informações de retweets daquela sua amiga militante no X. Invente palavras, mascare a comunicação e seu quociente de idiotice com termos dos quais você nem faz ideia do que significam. Mas olha só, se você percebe que se enquadra nesse segundo nível do retrocesso humano, não fique tão bravo. Nós já passamos do dogma do orgulho da burrice, agora estamos no orgulho da pseudo-inteligência. Bom, pelo menos alguma coisa você deve ter lido para estar aqui, nem que tenha sido páginas de fofoca ou fanfics pornôs. Mas, diante dos círculos do inferno, você já tá um passinho acima dos demais, então não precisa chorar, garotão. O ápice da idiotice é acreditar que você é um rebelde original quando consome o kit Revolução vendido pela mesma corporação que você diz odiar. Compre a camisa do Che Guevara feita por trabalho análogo à escravidão na Ásia, ou uma camisa do Elon Musk, mesmo você sendo um assalariado fudido. Pague 12 salários mínimos no iPhone mais recente para tuitar abaixo o capitalismo ou gaste a grana da comida dos filhos comprando presentes para amante enquanto prega sobre família tradicional. No filme Rede de Intrigas, o apresentador grita que está furioso e que não vai mais tolerar toda a sujeira sistêmica, e o que a emissora faz? Transforma a fúria dele em um produto de alta audiência. O sistema adora sua revolta, desde que ela dê lucro e não mude porra nenhuma. Então, dogma número 4. Passe seus dias rodeado de pessoas que pensam todas iguais. Se aglomere e se torne uma massa uniforme que não reconhece os limites entre o eu e o nós. Lute e morra por ideias de líderes que limpam o rabo com você, mas acredite que isso lhe dá propósito na vida, um sentido em sua existência vazia que você também decidiu preencher com os outros deuses e filosofias que estavam na moda. E enquanto isso, gaste todo o seu dinheiro em uma vida de aparências falsa, plástica, tomando seu whisky caro para impressionar do job que te segue no Insta enquanto seus filhos passam fome porque você esqueceu de pagar a pensão. Replique isso. Faltou grana? Talvez seja uma boa ideia comprar aquele curso de enriquecimento rápido do seu coach preferido. Tenha mais filhos. Gere uma geração de idiotas, fúteis, inúteis e descartáveis que 20 anos depois... Acredite se quiser, sim. Eles vão se tornar o cara de jaleco branco que você chama de doutor. Jaleco tão branco, inclusive, quanto tava o nariz dele dia e noite poucos anos antes. E então, dogma número 5. Transforme tudo em entretenimento. Torne-se fanboy de bilionários, se humilhe por influencers. Calma, tudo certo. Vanglorie quem fala errado e não tem nada a oferecer, prostitua sua integridade intelectual pra se encaixar na panelinha dos populares. Torna-se o consumidor ideal, a latrina ideal de toda a merda produzida por quem teve a sorte de viralizar nas redes sociais, mesmo que o motivo pra isso tenha sido dar o sendo gravada pelo próprio filho.
Compre uma TV grande o suficiente, um celular caro o suficiente para que possa acompanhar de camarote qual é o novo consumismo da moda. E esse teu narigão aí? Acho que tá precisando de uma plástica, hein? E essa barriga cheia de estria, sua barriguda? E esse pau pequeno aí? Os cientistas já desenvolveram cirurgias experimentais, tá sabendo não? Corre que tá na promoção, irmão. Quem sabe se você entrar na fila agora, talvez também dê tempo de comprar o novo remédio que tá em voga para aquela nova doença que tá chegando aí. Afinal, seguir a manada e concordar com quem é popular te faz popular e você será muito bem recompensado por isso. Todos os outros símios acéfalos te chamarão para usar as drogas deles com eles. Todas as símias com 4 filhos de pais diferentes vão dar para você. Mas lembre-se, não se esqueça de jogar as camisinhas fora. É nosso melhor momento, é nossa melhor hora. É a hora da reprodução da espécie. Fala pessoal, acabei de lembrar que esqueci de falar a parte final do vídeo. Então basicamente não se esqueçam do triplo C, curtir, comentar, compartilhar. E indicação de livro, como eu sempre faço no final dos vídeos. Walden, de Henry David Thoreau. Um livro sobre um cara que ficou puto com uma imundície da sociedade que ele vivia e ele decidiu voluntariamente ir para os bosques, para os campos, para as florestas de onde ele morava, em Massachusetts, e ele decidiu com as próprias mãos criar uma cabana, construir uma cabana do nada e morar lá por um tempo. E foi onde ele escreveu esse livro sobre sua perspectiva da vida isolada, longe da sociedade. E é um livro interessante e dá match com o tema do vídeo também. Valeu, pessoal. Até mais.